O grande tema do momento são os atos que estão sendo realizados por todo o país. Tá? Nós temos aqui, fizemos um levantamento onde aproximadamente 200 atos estão sendo realizados, né, em inúmeros estados e várias cidades do país. O que é bom, mas há um aspecto negativo nisso também, eu vou explicar do que se trata. Né? O primeiro fato que nós temos que dizer sobre os atos é que há uma verdadeira tendência à mobilização que estava represada pela política das direções da esquerda. Né? Pela política das direções da esquerda, que é uma política de seguidismo, de reboquismo da burguesia, ao estilo João Dória. Né? A burguesia, desde o começo da pandemia, montou essa operação política do fique em casa, né, do isolamento social, que nós já explicamos várias vezes, que como medida isolada é uma medida cuja eficiência é muito pequena. No começo, né, da pandemia, quando nós falamos isso daí logo de cara, que não bastaria ter o isolamento social, que era preciso um conjunto muito grande de medidas, as pessoas poderiam duvidar do que a gente estava falando, né? E falar, o isolamento social que vai vencer a pandemia. Bom, nós estamos agora um ano e pouco, quase um ano e meio de pandemia, e nós temos aí cerca de 500 mil pessoas mortas no Brasil, dependendo de qual for a fonte informativa e de como for o cálculo, né? Há pessoas da área, né, da própria área de saúde pública, que dizem que esse número pode ser, inclusive, superior a 800 mil pessoas. Então, quer dizer, o isolamento social não serviu pode ter contido um pouco a pandemia, mas certamente não evitou, né, essa situação, né, de mortandade em larguíssima escala que continua. Né? Nesse momento aqui nós estamos atravessando aí uma etapa em que as autoridades públicas dizem que nós estamos saindo da segunda para a terceira onda do coronavírus. Quer dizer, saindo da segunda para a terceira é meio que uma maneira de dizer, porque o que nós estamos tendo aqui é uma ampliação da segunda onda, quer dizer, uma continuação, porque não houve, efetivamente, uma retração da pandemia significativa. Né? Quer dizer, não, é uma política apenas para a manipulação das pessoas. Né? Uma política que é apoiada por um setor da classe média, que tem o privilégio de poder ficar em casa. Né? É um privilégio no Brasil isso daí. A esmagadora maioria da população não pode se dar esse luxo, tem que trabalhar, tem que sair à rua, está obrigada a sair às ruas. Os capitalistas, né, que falam contra o Bolsonaro na questão da pandemia, eles obrigam as pessoas a trabalhar, eles não fecharam as suas empresas. Né? A contribuição que eles poderiam dar para a pandemia seria essa, falar, não, eu não vou fechar a empresa aqui enquanto durar a pandemia, né, para evitar a proliferação do vírus. Essa contribuição nenhum capitalista deu até o momento. Pelo contrário, em muitos lugares eles aproveitaram a pandemia para reduzir salários, para cortar benefícios, demitir pessoas e tudo mais. Né? Quer dizer, o Bolsonaro certamente não está sozinho na política genocida dele. Infelizmente, né, como eu estava dizendo, a esquerda nacional ficou completamente a reboque dessa política, né, não sai às ruas. E estendeu essa política, que é uma política ineficiente, para o terreno da mobilização popular. Quer dizer, se colocou numa posição em que você não poderia se expressar politicamente, porque isso daí aumentaria o vírus. Isso em um ano de pandemia, um ano e meio de pandemia. Enquanto que o governo federal, Bolsonaro, né,
presidente eleito fraudulentamente, ilegitimamente, e os governos estaduais atacavam os trabalhadores de todos os lados, né? O período da pandemia foi um período de ataque sem precedentes às condições de vida dos trabalhadores. Atacaram os idosos, atacaram os trabalhadores da indústria, atacaram os professores, atacaram todo mundo. Aproveitaram a pandemia para isso. E a esquerda mostrou uma completa falta de autonomia, inclusive intelectual, inclusive política, ideológica, em relação à burguesia ao adotar essa política. Isso daí fez com que, né, a mobilização popular ficasse paralisada durante mais de um ano. Sendo que o país estava vivendo uma das suas maiores catástrofes, né? No final das contas, o saldo desse período é o seguinte, né? A esquerda, por ter se colocado totalmente a reboque de uma fantasia criada pela direita, impediu os trabalhadores de se mobilizarem contra essa matança toda. Bom, a situação está chegando num ponto em que isso daí tornou-se inviável, né? Então, o que nós, finalmente, né, as várias organizações sindicais da esquerda acordaram para o fato de que não é possível ficar em casa. Tem que haver uma mobilização em defesa dos interesses da esmagadora maioria da população. E essa mobilização de hoje é um retrato, é um resultado, é um efeito, né, dessa situação. Depois de muita tentativa de impedir essa mobilização, as organizações decidiram sair à rua. Nós, da nossa parte, nós aplaudimos essa mudança de posição, né? Nós achamos que é uma mudança positiva e vamos discutir aqui também qual que seria a sequência dessa mobilização, né? Isso é muito importante. Mas o primeiro fato é que as tendências existentes no interior da própria população estão começando a se expressar em grande escala na mobilização. O segundo aspecto dessa mobilização é o seguinte: pelo que nós vimos aí, né, de uma maneira até em grande medida espontânea, de vários setores de base da esquerda, a convocação do ato de hoje é muito ampla, né? Nós temos a expectativa de que a gente tenha um ato relativamente grande e, diante da situação da pandemia, nós tenhamos um ato verdadeiramente expressivo, porque, evidentemente, ainda há muita gente que acha que sair às ruas é muito perigoso, que não se deve sair às ruas, etc. e tal. Eu vi aí o presidente do PT da Bahia, numa atitude lamentável, vergonhosa, apesar do fato de que todas as grandes organizações e o próprio partido dele, o PT, estão convocando as pessoas a sair às ruas, a protestar, a se manifestar, ele veio a público para condenar as manifestações. Falar que isso daí vai aumentar a pandemia, etc. e tal. Quer dizer, há pessoas cujo compromisso com essa política retrógrada é muito grande. Ainda há muita gente, né, na boca pequena falando isso daí. Há muita resistência ainda dentro dos círculos da esquerda a levar adiante uma ampla mobilização, apesar de que nós estamos vendo que a situação do Brasil é uma situação extremamente crítica, né? E uma situação crítica como essa tem que ser respondida com a mobilização popular. Mas, né, a expectativa é que a mobilização seja grande. Depois da mobilização, logicamente, nós vamos fazer um balanço, né? Sábado que vem nós vamos fazer um balanço do que foi efetivamente a mobilização, mas nesse momento tudo indica que nós teremos uma mobilização relativamente grande, né? Isso é muito importante.